Rabino Rony, existe vida extraterrestre? Calma aí, para tudo. Você não encontrou sua alma gêmea aqui? É por isso que você está perguntando? Ah, tô brincando. Vamos lá, boa pergunta muito curiosa. Então, a gente tem sábios, especialmente vou citar agora o Rabino Pinchas Horowitz, do século XVIII, que escreveu um livro chamado o livro Habrit, o livro do Pacto. Nesse livro ele traz, pensa que a gente está muito antes da ida à Lua e etc. Ele traz que pode existir vida em outros planetas, mas se existe, esses seres não possuem livre-arbítrio como os animais. Da onde ele traz isso? Muito simples, porque na criação do universo, no livro do Gênesis, somente está escrito sobre os seres humanos que eles foram criados à imagem de Deus, que significa que somente os seres humanos têm a capacidade de decidir, de agir, de atuar, decidindo entre o que é correto, o que não é correto, entre o bem e o mal e assim por diante. Então ele fala, pode ser que existe, mas se existe, são seres criados por Deus, outra vez, como os animais. Rabino Rony, por que no judaísmo as pessoas abençoam umas às outras até os 120 anos? Legal. A gente tem dois motivos básicos sobre isso. O primeiro, no final da primeira paraxá, da primeira porção da Torá, da porção do Gênesis, aparece, tá? No finalzinho dessa porção aparece Noé. Não estou ainda falando do dilúvio, mas eu estou falando da parte que gerou o dilúvio, que está escrito que os seres humanos começaram a se comportar muito mal. E lá existe um versículo que diz que Deus vai dar vida a eles por 120 anos. A explicação da maioria dos comentaristas é que naquela geração Deus falou, olha, eu vou dar para vocês mais 120 anos de chance de se arrependerem. Mas existem comentaristas que falam que Deus falou, o ser humano viver muito não está indo bem. Eu vou diminuir a vida dele até os 120 anos. Agora, não vamos tomar isso aqui como algo literal, ou seja, não é que se alguém vai viver 125 anos ou 130 anos, está indo contra os planos divinos. A ideia aqui é que se a gente olha lá no começo da criação, as pessoas viviam 900 anos, 800 e tantos anos, 700 anos. Deus baixou isso de uma forma muito brusca e isso não vai contra, como a gente acabou de falar, só até os 120, porque mesmo Abraão viveu 175 e a gente tem o Isaac viveu 180 e assim por diante. Ou seja, não é um limite, mas sim demonstrando que baixou a quantidade de anos que um ser humano vai viver. Mas se vocês querem entrar exatamente no número 120, tem um segundo motivo. A pessoa que chegou ao maior nível espiritual de toda a humanidade foi Moisés, foi Moshe Rabbeinu. E diz o Talmud que Moshe Rabbeinu, está escrito na Torá, que ele viveu 120 anos, na Torá escrita. Só que o Talmud acrescenta que foram 120 anos completos. Ele morreu no dia do aniversário dele. Da mesma forma que Moisés teve uma vida plena, uma vida com muita bênção, uma vida de muita elevação e passou por desafios e superou eles. Então, quando a gente abençoa uma pessoa, que você vive até os 120 anos, a gente está aqui fazendo uma alusão que a sua vida seja significativa, seja bonita, seja de crescimento, como foi de Moisés. Então, na verdade, é uma bênção junto com o ensinamento. Eu acho que é a forma mais bonita de abençoar uma pessoa. Rabino Rony, o que é o Kadish? O Kadish, literalmente santificação, é uma oração que ela aparece nas 3 orações diárias de um judeu, tá? De manhã, de tarde e de noite. Só que além disso, existem alguns tipos
de Kadish, ou seja, o texto do Kadish nem sempre é o mesmo. Às vezes o Kadish é dito especificamente por pessoas que estão enlutadas. E por quê? Porque está escrito na Kabbalah algo espetacular. A gente sabe que uma pessoa, quando ela sai desse mundo, ela é julgada. Ela é julgada por tudo que ela fez nesse mundo. Então, quando ela vai chegar nesse julgamento, ela precisa purificar a alma dela no Gehenom. A gente já explicou, pessoal, vale muito a pena dar uma olhada no nosso vídeo sobre o Gehenom, inferno, tá bom? Agora, então a pessoa, ela precisa ser purificada. A gente explicou lá como é feita essa purificação, mas a Kabbalah diz algo fenomenal. Ela diz que o julgamento pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito com o atributo da justiça divina ou através da piedade divina. Quando nós dizemos o Kadish, é muito místico isso. Está escrito que essa reza, ela evoca o atributo da piedade. Então, a pessoa que está dizendo Kadish por um enlutado, ele está fazendo uma bondade muito grande à pessoa que ele ama. Ele está fazendo com que ele seja julgado com atributo de piedade de Deus. Então, o julgamento dele, de alguma forma, é mais fácil. E aqui vem um conceito que ele é muito importante da gente entender, que é, a gente acredita de forma muito clara que mesmo quando uma pessoa morre, a nossa ligação com ela não termina. E muitas vezes a gente já recebeu tantas coisas dela nessa vida, a gente ainda pode fazer muito por ela no lugar espiritual onde ela se encontra. Rabino, continuando, por que os enlutados dizem 11 meses de Kadish? Tá ótimo. O motivo disso é, mais uma vez, quando uma pessoa morre, está escrito que ela vai ser julgada, a gente acabou de falar sobre isso. Só que o tempo máximo de uma pessoa que foi normal nesse mundo de julgamento, no inferno, ou seja, no lugar onde ela pode ser purificada, o tempo máximo são 11 meses. Então o que a gente quer fazer? A gente quer garantir. Pode ser que ela vai ser julgada 2 meses, mas a gente não tem como saber isso. Então o que a gente faz? A gente faz o Kadish durante esses 11 meses, porque, como a gente acabou de falar, o tempo que ela pode ainda estar sendo julgada. Mesmo que terminou o julgamento, está escrito que essa reza, ela faz a alma da pessoa se elevar de qualquer maneira. Se você me pergunta, mas calma aí, como? Por quê? O que tem a ver o Kadish com isso? É interessante, se vocês lerem o texto do Kadish em português, em hebraico, a língua que vocês quiserem, não tem nenhuma alusão a um morto ou alguma coisa assim. O que tem é o engrandecimento do nome de Deus. O que tem a ver com morte enlutado? Tem uma ideia muito profunda aqui. O homem foi criado à imagem de Deus. Essa pessoa, ela representava um pouco de Deus nesse mundo. Os atos bons que ela fazia esse mundo melhor. Ela trazia Deus para esse mundo. A partir do momento que ela foi embora, fica faltando ela e como uma parte da revelação de Deus nesse mundo. Então a forma da gente compensar isso é através do Kadish, que a gente, através dessa oração, a gente fala que seja engrandecido o nome de Deus. Por quê? Porque essa pessoa está faltando, ou seja, aqui a gente lembra o mérito dela. Então a gente vai fazer isso por 11 meses para a alma dela se elevar cada vez mais.